Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o Santo Evangelho, hoje é o 20º domingo depois de Pentecostes, e o Santo Evangelho é segundo São João, e diz: naquele tempo havia ali um régulo em Cafarnaum, cujo filho estava doente. Tendo ouvido dizer que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que fosse à sua casa curar seu filho, que estava a morrer. Disse-lhe, pois, Jesus: vós, se não virdes milagres e prodígios, não credes. Disse-lhe o régulo: Senhor, vem antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Deu o homem crédito ao que Jesus lhe disse e partiu. E quando já ia para casa, vieram seus criados ao seu encontro e deram-lhe novas de que seu filho vivia. Perguntou-lhes a hora em que o doente se achava melhor, e eles disseram-lhe: ontem pelas 7 horas o deixou a febre. Reconheceu então o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: vai, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Podem sentar. A epístola é de São Paulo aos Efésios e nos diz: cuidai, pois, irmãos, em andar com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos, recobrando o tempo, pois que os dias são maus. Portanto, não sejais imprudentes, mas considerai qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com o vinho no qual está a luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos, orações espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças a Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas almas, hoje também, 10 de outubro, dia de São Francisco de Borja. É a segunda oração de hoje. Nós vemos no Santo Evangelho, Nosso Senhor é muito delicado. E toda a atitude de Nosso Senhor, o que Ele diz e o que Ele faz, tem uma razão. Ele não faz nada em vão. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor é abordado por alguém que tinha um filho aflito. Não é a primeira vez. Mas aquele homem estava preocupado em dizer a Nosso Senhor que o seu filho estava morrendo. Ele não queria ouvir Nosso Senhor, ele queria o milagre de Nosso Senhor. E é muito interessante porque em outros evangelhos nós vimos algo parecido, mas era uma mãe, no caso da Cananeia, em que a filha estava doente e ia incomodando os apóstolos, e Nosso Senhor disse: Senhor, despeça essa mulher. E ela disse, chega Nosso Senhor lhe diz, ouve sua prece, que a sua filha estava doente, e Nosso Senhor lhe dá uma exortação. É diferente desse homem. Esse homem não quer ouvir o que Nosso Senhor tem a dizer, mas quer receber o que Nosso Senhor tem a dar, a fazer. E aquela mulher não, ela é cananeia, pagã, e Nosso Senhor diz: bom, eu fui enviado aos filhos de Israel. E ela falou assim, e Nosso Senhor vai dizer: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E aquela senhora falou: mas Senhor, os pequenos comem, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Nosso Senhor vai dizer: grande é a tua fé, mulher. E com este homem, não, Nosso Senhor lhe increpa, dizendo que se ele não vê milagres e prodígios, ele não vai acreditar. Agora, aquela mulher, não, ela vai dialogar com Nosso Senhor. Ela queria um milagre, mas ela queria ouvir também Nosso Senhor. Nosso Senhor sabe como nós somos, e Ele conhece a complexidade de todos os mortais, de cada coração. Mas só que ir a Ele sem querer ouvi-lo não é a melhor das disposições. Porque às vezes nós pensamos que o milagre é o que Ele faz. Mas tem um milagre que Ele quer fazer, de fato, mas que começa ouvindo o que Ele tem a dizer, que é a nossa conversão. Então, a nossa conversão não é assim que Nosso Senhor cure o leproso ou ressuscite o morto.
Muitas vezes isso entra aos nossos olhos como uma coisa prodigiosa, de fato milagrosíssima, a onipotência de Deus, mas quantos viram esses milagres e não acreditaram e vão gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Em realidade, todos os que viram gritaram. Assim, salvo uns poucos, exceção. Mas agora aqueles que ouviram nosso Senhor e se deixaram converter pela exortação da sua palavra, não fizeram isso. Então aqui nós entendemos, por exemplo, muitas almas vão, como estamos aqui perto da Santíssima Virgem Aparecida, então muitos vão lá buscando seus milagres, mas muitos também estão querendo ouvir o que ela tem a dizer. São aquelas almas que estão chorando lá naquela ponte onde está a sua imagem, mas então aquele milagre é muito maior do que o que eles estão esperando. Porque quantos vão encontrar ali a contrição dos seus pecados, vão fazer um propósito e vão mudar, muitos mudam de vida, hein? Tem conversões impressionantes, mas talvez aquela visão não vai ser recuperada, talvez aquele filho que ela rezava não vai ser curado, mas a conversão é um milagre muito maior do que todas estas coisas físicas que também tocam a onipotência de Deus e tem a sua maravilha, a sua proeza da parte divina, que devemos glorificá-lo sempre. E essa delicadeza de Nosso Senhor, nós vamos ver em outros casos. O centurião, que tinha lá o seu servo doente, vai dizer: bom Senhor, eu também tenho quem eu diga vai, ele vai, vem, ele vem. Basta que o Senhor diga uma só palavra. As três que afirmamos antes de receber nosso Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas direi uma só palavra e minha alma será curada. Pois então, ele disse assim: o meu servo diga só uma coisa. E este homem exerce muito mais uma fé na palavra de nosso Senhor. Mas nós conhecemos um outro episódio do Santo Evangelho mais sublime ainda, que é aquele caso daquele cego em que Nosso Senhor pergunta: o que queres? E Nosso Senhor sabia que ele queria ser curado de sua cegueira, mas o homem diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu ficarei curado. E Nosso Senhor diz o que? Eu quero ser curado, e ele ficou curado. Porque ele apelou que a onipotência divina que está na vontade de Deus. Deus não precisa dizer, Deus não precisa tocar, mas ele fez. Tocou, como a hemorroísa que toca a fíbria do manto de Nosso Senhor e curada da sua hemorragia. Nosso Senhor cuspiu e fez lama e curou mudos e cegos, o éfeta. Ele fez isso, mas não é porque ele necessitasse, porque a onipotência está na vontade. Deus diz e assim se fez. Mesmo diz: faça-se o sol apareceu. Faça-se a lua apareceu. Ele diz: se limpo, o leproso fica limpo. Diz: levanta, toma teu leito e anda, porque as suas palavras são conforme a sua vontade, e a vontade de Nosso Senhor é uma vontade onipotente. Tem a vontade humana e tem a vontade divina. E quando ele fala ser limpo, é a onipotência divina pela vontade humana também, porque estão em conformidade, que faz aquele milagre. Mas então, queridas almas, devemos pedir a Deus muitas coisas, e aqui está a razão das nossas orações. Mas às vezes devemos analisar como estamos indo aos pés de Nosso Senhor. Porque às vezes estamos indo aos pés de Nosso Senhor para obter suas graças. Isso é muito bom, e Nosso Senhor não se incomoda de que lhe azucrinemos. E Ele quer que peçamos, hein? E a Santíssima Virgem também, como apareceu na medalha milagrosa, famosa aparição, seus anéis, tinha muitos anéis a Santíssima Virgem, de um saíam muitos raios, de outros poucos, e Santa Catarina de Labouré perguntou à Santíssima por que um sai e não saem, e ela falou assim: aqueles que não saem porque eram as graças que ela tinha para dar, mas que não pediam. Então podemos pedir a cura de fulano, conversão de fulano, um emprego, ou melhor em tal coisa, tudo que é lícito podemos pedir a Deus, mas o grande milagre é estar disposto a ouvir o que Deus tem a nos dizer. E aí é ouvir a doutrina de Nosso Senhor, é estar onde Nosso Senhor estiver, hein?
que aí é do Calvário, ou na boda de Caná, na frente do templo, ou quando ele quer ser lançado, quando querem lançá-lo lá daquela montanha. Estar onde ele estiver, porque para ouvi-lo vale a pena estar onde ele está para ouvir nosso Senhor. E esta é um grande milagre da graça, que nós devíamos buscar mais. E é uma das razões da crise da igreja. Quantos vão ficar incomodados porque nós falamos de Nosso Senhor, mas não estamos na nossa igreja gótica ou barroca, porque eles querem ouvir Nosso Senhor com aquelas paredes mais suntuosas, mas não querem ouvir Nosso Senhor quando Ele está no Calvário, e nem querem vê-lo porque todos ali fogem. Mas agora quem estava disposto a ouvir Nosso Senhor, mesmo no Calvário, mesmo no presépio, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo exaltado no Hosana Rei, estará ali. E quem é essa alma? A Santíssima Virgem. Por isso ela diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a palavra de Deus, nela o que se torna? Carne. É o verbo de Deus que se faz homem sem deixar de ser Deus, porque ela é a que está disposta a ouvir Deus aonde Ele estiver. E sabe que aquela carne, aquele sangue vai morrer por nós, porque tem que nos ensinar, e o preço da verdade é ser perseguida, crucificada, ultrajada, judiada e etc. É o que fazem até hoje os inimigos da verdade que é Deus. Então, como católicos e devotos da Santíssima Virgem, peçamos essa graça. Aqui no Brasil, a Santíssima Virgem não falou nada, insistimos nisso, mas as suas mãos postas mostra que ela está rezando por nós. E a oração é o quê? Elevação da alma a Deus para pedir. Então quem pede está falando, mas num silêncio onipotente de graça que reza por nós. E por que silenciosa? Porque ela não precisa, ela sabe quem é Deus, mas ela não fala, não, meu filho, toca ou faça tal coisa. Não, faça-se a sua vontade sobre aqueles que o Senhor deixou baixo o seu patrocínio. Então as mãos postas de Nossa Senhora nos ensinará a ir aos pés de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer, e por elas estarem postas e rezar por nós, temos que ir com confiança esperando nossos milagres. A cura dos nossos paralíticos, nossos cegos e todas as outras que buscamos, mas o milagre dos milagres que Nossa Senhora quer é que estejamos também sempre dispostos a ouvir Nosso Senhor, ou no púlpito gótico, ou lá nas catacumbas. Aonde Ele estiver, ali também deve estar os seus. Então peçamos essa graça a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa Rainha Padroeira, e esta é a graça para não sucumbir nessa crise. Nosso Senhor segue em sua onipotência e Ele conhece as complexidades humanas, por isso aqueles que pedem para ser tocado na fibra do manto dele, está estendido o manto dele. Aquele que precisa da sua saliva, acha que precisa dela, mas ele usa instrumento para a sua onipotência obrar um milagre. Mas aqueles que querem ouvir a sua voz, também ouvirão a sua voz, e aí está o veículo da santificação, que é sair do erro e aderir à verdade por instrução que Nosso Senhor tem nos dá, e isso é porque as mãos da Santíssima Virgem seguem postas em oração por nós. Por isso devemos confiar na oração dela, que ela sem cessar reza por nós e, como Imaculada, pisa na cabeça da serpente que quer impedir a obra da redenção. Então peçamos à Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora, esta graça de ouvir Nosso Senhor, aonde Ele estiver, sem nenhum respeito humano, porque só Ele, como dizia São Pedro, só Ele tem palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.